Did you wait too long? Tell him that you love him, but he's already gone, darling. Did you make two wrongs? Know that daddy never made it right before, darling. You were never made to be the judge, darling. You never changed, just wait for me to budge, darling. It's feeling like a cold dark wind and the sun still behind the trees, yeah. She asked me if I had another minute and I ain't had the heart to eat, yeah. It's feeling like a cold dark wind and the sun still behind the trees, yeah. She asked me if I had another minute. Sejam todos muito bem-vindos ao vlogão do mês de julho. Estou um pouco atrasada, hoje é dia 6 de julho, porém eu só consegui sentar hoje para gravar o início desse vlog, porque nos primeiros dias do mês, talvez vocês percebam pela minha voz, eu peguei uma gripe muito forte, que me impossibilitou totalmente de sentar na frente de uma câmera e gravar para vocês o início do mês, o que eu tava lendo. Então eu dei uma descansada, fui me recuperando, hoje eu já me senti mais ou menos bem para vir aqui gravar o início do vlog. Então eu gravei algumas ceninhas dos primeiros dias do mês, mas infelizmente eu não consegui fazer aquela gravação que eu sempre faço desde o dia 1 pra vocês. Então hoje eu vou tentar recapitular um pouquinho do que eu fui lendo ali nos primeiros dias pra já começar esse vlog e manter vocês informados. É a vida, né? Nem sempre a gente tá bem, às vezes algum empecilho acontece e a gente tem que se adaptar e ver o que faz. Inclusive peço desculpas se a minha voz estiver um pouco estranha agora no início do mês. Minha cara também não deve estar das melhores, mas a gente segue assim. E pelo menos eu vou gravar aqui uma atualização pra gente começar a dar o start no mês. Então deixa eu falar com vocês sobre as leituras que eu já fiz, já que eu estava de molho, eu acabei lendo, e também sobre duas coisas que chegaram aqui nos primeiros dias. Fiz até um chazinho aqui pra ir me acompanhando, e assim eu molho a garganta e eu falo com vocês de forma mais fácil, porque às vezes dá uma travada. Então, nos primeiros dias eu aproveitei e eu finalizei o Garganta Vermelha. Esse livro eu comecei a ler lá no mês de junho. Quem assistiu o vlogão de junho viu que eu li mais ou menos 300 páginas e deixei pra terminar agora em julho. Então eu aproveitei o meu molho ali obrigatório e eu finalizei. Eu achei ele um livro excelente, ele é o terceiro livro da série do Joe Nisbel, a série do Harry Hole. É um livro muito bem montado, muito complexo, e é muito interessante quando você lê esse livro, o salto que ele deu do livro 2 pro livro 3, né? Um salto narrativo, um salto de qualidade também, então eu fiquei muito feliz ao ler esse livro. Eu vou gravar a resenha dele, né? Porque a minha intenção é gravar a resenha de todos os livros do Harry Hole na ordem, então em breve, assim que eu melhorar, eu vou sentar e vou gravar uma resenha pra vocês. Aproveitei também e já li nessa primeira semana esse livro aqui, ó, O Sítio do Marcos Barcelo, que é um lançamento recente da Faro Editorial. E aqui o Marcos, ele propõe pegar a história do Sítio do Pica-Pau Amarelo, aquela história lúdica que todas as pessoas conhecem e que tá no imaginário popular, né, da maioria das crianças brasileiras, e transformar em uma história de terror. Então aqui ele vai pegar os personagens, vai trazer eles pro momento contemporâneo, porém vai dar uma roupagem ali fantástica pro lado mais do terror mesmo e do medo. Então aqui a gente tem a história do Pedro, o antigo Pedrinho. Ele casou com a Lúcia, que era a Narizinho, só que ela desapareceu. A Lúcia sumiu enquanto estava grávida e faz, né, alguns meses ele não encontrou a esposa, a polícia não encontrou a esposa, até que ele começa a receber uns sinais um pouco estranhos, assim, do universo, de que talvez a resposta para o sumiço dela esteja no antigo Sítio do Pica-Pau Amarelo, que era onde eles passavam a infância. Então ele vai se deslocar ali até o sítio e quando ele chegar lá, ele vai descobrir que tinha algumas coisas naquele sítio que não eram tão lúdicas e tão infantis quanto ele imaginava, né? Alguns monstros realmente são reais. É uma reinvenção muito criativa e diferente do que é o Sítio do Pica-Pau Amarelo. O autor aqui, ele até comenta que ele sabe que essa reinvenção dele talvez desagrade os fãs do sítio, mas que a criatividade, ela tá aí pra isso, né? Pra que a gente repense as coisas, reconfigure elas, e eu também acho que não faz mal nenhum. E ele traz então essa roupagem do terror mesmo, dos monstros, é bem divertido. Eu li esse livro aqui, gente, num dia, assim, foi bem rapidinho e eu gostei, achei bem interessante também. Então, se você gosta de terror nacional, de criaturas mitológicas, gosta desse trabalho da mitologia brasileira, você provavelmente vai curtir esse, tá? E nessa primeira semana também chegaram dois livros aqui em casa que eu já quero mostrar aqui pra vocês. O primeiro foi um presente lindo, que veio do Jander e do Robson, lá do Teorema Geek. Eles me deram esse livro da Susan Hill, Eu Sou o Rei do Castelo, que tava na minha lista. Eles tinham me dito que eles tinham me enviado um livro de uma autora que eu gostava. E aí eu já fiquei, gente, tem muita autora que eu gosto,
vai ficar difícil de eu adivinhar. Mas não fui olhar minha lista, não quis spoiler, deixei realmente a surpresa acontecer. E quando chegou, era essa beleza maravilhosa. E o engraçado é que eu postei uma foto desse recebido lá no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue, já aproveita e me segue aqui, porque eu posto algumas coisas lá, algumas coisas que eu não consigo trazer aqui pro canal, eu coloco lá no meu Instagram, tá? E também as novidades mais, assim, imediatas, eu sempre posto lá, porque o canal, a gente tem que editar os vídeos, então aqui acaba aparecendo um pouquinho depois, tá? Enfim, eu postei uma foto desse livro lá no meus stories e muita gente me mandou mensagem falando que o livro é incrível, que adoram essa história, que é uma história muito triste e terrível ao mesmo tempo. E conhecendo a Susan Hill, né, ela é autora de A Mulher de Preto, que é um livro que eu amo, eu acho que não vai ter decepção aqui não, viu? Inclusive, eu vou deixar aqui o Instagram do Jander e do Robson, eles fazem um trabalho muito incrível lá no Instagram em relação ao suspense e literatura de mistério. Sigam eles porque vale muito a pena. Amigos, eu amei, já agradeci vocês, mas deixa aqui o agradecimento público também. Alegrou muito meu início do mês, ainda mais porque eu tava doente, então foi muito legal abrir o pacote e descobrir esse livro. Com certeza vai ser uma edição incrível pra minha estante e já vai ficar lá do ladinho da Mulher de Preto. E chegou também o recebido da dona Dorkside. Eles me enviaram Uma Estrada para o Inferno, que é o novo livro do Jack Ketchum aqui no Brasil. Esse livro, ele veio então com os marcadores de página e ele veio com a chave, que deixa eu até mostrar aqui pra vocês. É a chave do Joyride Motel. Ao sair, favor devolver a chave na recepção se conseguir voltar. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha que legal. Veio junto com o livro. Esse aqui promete ser bem sinistro, tá? Eu lembro que eu comentei sobre ele num dos meus livros de lançamento aqui pra vocês. E é o seguinte, é uma estrada sangrenta e sem volta. Um assassino decide que está pronto para se vingar do mundo, do passado, do presente e de todos que tentaram mudar a sua rota. Nesse thriller visceral, Jack Ketchum dá vida a personagens erráticos que nos conduzem amordaçados e contra nossa vontade por uma estrada aterradora até um abismo final. Não tente fugir, não existe saída. Edição caprichadíssima, claro. Eu tenho vontade de ler tudo ao mesmo tempo, mas eu preciso ir decidindo, né, quais são as próximas leituras. Quero muito ler esse agora, mas eu também tenho que terminar a quinta temporada do Elas, então eu vou sentar agora e vou decidir o que é que eu vou ler. Mas qualquer que seja a minha decisão, eu vou comentar aqui com vocês e vou mostrar. Então é isso, gente. Bora que tem um mês cheio pela frente. Comecei um pouco estranha, mas em breve eu melhoro e continuo atualizando vocês. Estava tomando banho quando eu escutei a buzina do entregador na frente da minha casa. Não tinha o que fazer, eu não tinha como sair, tava no meio de lavar o cabelo. Aí eu só pensei, pronto, né, ele vai embora. E aqui, gente, como eu recebo quase tudo por caixa postal no correio, quando é buzina eu sei que é ou Amazon ou Dorkside. Então, dito e feito, é Dorkside, né? Chegou aqui agora esse aqui. E enquanto eu tava tomando banho, né, logo depois que eu percebi que eu não ia poder sair pra atender, eu só escutei um ploft. Aí eu sabia que o pacote tinha se jogado contra a minha porta. E realmente, quando eu saí, ele estava lá. Por sorte, daqui a pouco vai chover. Por sorte, eu terminei de tomar banho bem rápido e fui pegar, porque senão ele estaria todo molhado. Então agora eu vou abrir pra gente descobrir o que é. Então, bora abrir, bora descobrir o que tem aqui, que eu não faço ideia. Pelo tamanho, é um livro só. A coisa mais legal das caixinhas do Dorkside é que a gente nunca tem ideia do que tem dentro. São tantos lançamentos bacanas. Vamos ver se eu consigo descobrir. Uau! Gente, o que é isso? Uau! Olha só! Tem uma Eu não acredito! Gente, tem um cadeado! Tem um cadeado com corrente. Dorkside, meu Deus! Vocês imaginam como foi pra montar esse press kit para as pessoas? Que coisa mais sensacional! Ai, é o Irmão, que é o novo thriller deles. Thriller bem macabro. Olhem isso, mostrando pra vocês aqui, ó, em primeira mão, chegou desse jeito mesmo. Eu estou simplesmente chocada. E eu acho que o cadeado, então, só abre com a chave que tá aqui. Vamos fazer o teste. Ah, deixa eu mostrar também que veio, então, os cards. Já tirar daqui. Então, vieram 3 cards. Olha que bonitos. 4. Olha esse, que assustador. Esse livro eu falei dele no meu último vídeo sobre lançamentos que estavam chegando aqui no Brasil. Ele é bem bizarro, tá? Ele é um thriller que lá fora fez um sucesso interessantíssimo. E a Dorkside já tá trazendo, então. E agora eu vou abrir, então, o cadeado. Vamos descobrir como que eu tiro daqui. Claro, gente, daria pra tirar, né? É só puxar aqui. Mas tem que fazer experiência, né? Tem que pegar a chave e abrir aqui o cadeado, porque é essa experiência que a Dorkside prometeu. Uma leitura para quem soube digerir Saboroso Cadáver e A Garota da Casa ao Lado. Anya Halbom, um thriller visceral impossível de largar. E esse livro, ele fala sobre uma família chamada Meryl, que vive na floresta dos Apalaches. E essa é uma família bem bizarra, que vive sozinha, misteriosa, que as pessoas não se aproximam deles. E tem um integrante mais novo, que é o Michael. E o Michael, ele quer sair dessa família. Ele não aguenta mais viver dentro dos preceitos dessa família macabra. E um dia ele vai
vai se apaixonar e ele vai querer sair da família, só que ele vai descobrir que pra sair é muito difícil, né? Depois que você já é um integrante dos Merrill. Então ele é um livro que ele promete falar bastante sobre essa questão dessas tradições de família, essas famílias que vivem sozinhas no meio do nada, que faz parte ali da questão da cultura do horror norte-americana, né? A gente sabe um pouquinho sobre isso. Então é um livro que eu acho que vai ser bem interessante de ler. Voltando aqui pra mostrar, ó, realmente, então, ó, o cadeado abria a chave aqui. Tirei a corrente e, ó, gente, se você... ele promete ser um pouquinho nojento, tá? Então, qualquer coisa pula essa primeira página que eu vou abrir aqui agora. Eu vou te dar alguns segundos pra pular, porque é uma página que eu não sei identificar o que que é isso, mas parece ser meio nojento, ó. Vou abrir, hein? Olha, eu não sei o que que é isso. Parece uma fruta, mas eu não sei, também parece alguma coisa do corpo humano. Aqui tem uma ilustração de um coelho. Os filhos sempre começam amando os pais, depois que crescem passam a julgá-los e às vezes os perdoam. Oscar Wilde. Aqui tem mais uma ilustração. Aqui tem mais uma. Aqui nós temos um intestino. Essa história promete, hein? E aqui o livro começa. Dark, que arraso, hein? Nossa! Que os senhores e senhoras da Dark Side não brincam em serviço mesmo. E eu ainda ganhei um cadeado. Wait for me to budge, darling. It's feeling like a cold dark wind and the sun still behind the trees. Yeah. She asked me if I had another minute and I ain't had the heart to leave. Yeah. It's feeling like a cold dark wind and the sun still behind the trees. Yeah. She asked me if I had another minute and I ain't had the heart to leave. One day I'll be everything you ever wanted. Until then, I'll be out here fighting like it's nothing. Through the cold dark winter. Did you say goodbye? Knowing damn well. Gente, eu não sei se eu deveria estar me divertindo tanto quanto eu tô lendo esse livro, mas eu tô, tá? Esse livro é hilário, eu tô gostando muito. Tá sendo uma experiência bem divertida. Então aqui a gente tem a Lala, que ela é uma sociopata, tá? Na primeira cena do livro ela matou um homem e logo depois ela teve que continuar a fazer a festinha de aniversário do filho dela de 4 anos que ela tava realizando. Então ela só botou o cara no lado e foi fazer a festinha do filho, porque realmente ela não se importa. E assim, ela tem um objetivo, que é ter uma casa de 8 milhões de libras em Hampstead, que é um dos bairros mais chiques de Londres. E ela trabalha o livro inteiro, ela tira todo mundo do caminho pra alcançar o tal do objetivo dela. E assim, é muito engraçado, porque obviamente, como ela é uma sociopata, ela constrói toda uma personalidade, ela finge tudo, né? E ela tenta se adequar a essa classe social mais alta. Só que aqui eu acho que é o grande ponto irônico do autor, e eu tô achando super bem construído, é que ela finge tudo, né? Ela constrói uma personalidade. Mas nessas classes sociais em que ela quer entrar, todo mundo finge. Todo mundo constrói personalidades, todo mundo constrói uma persona. Então é muito engraçado você ficar pensando ali, né? Tá, a questão dela é que ela matou já uma pessoa ou mais, né? Ela meio que avisa isso pra gente. Mas no geral, assim, a questão de criar uma persona não é só dela. Todas aquelas pessoas ali têm essa tendência, né? Enfim, tá sendo bem divertido, eu tô na metade. Já salvei aqui várias tiradas que ela dá ao longo do livro, porque ela é muito irônica, muito cínica. Então tem uns pensamentos dela que, não sei, gente, eu fiquei meio preocupada porque eu concordo, tá? Enfim, tô gostando bastante. Esse aqui é o autor. Eu acho que é um desses livros pra você desopilar, tá? Um desses mistérios pra você dar algumas risadas enquanto lê. E claro, tem um mistério porque tem alguém do passado dela que tá voltando e tá meio que ameaçando destruir essa vida que ela tá tentando construir. Então, por enquanto, é isso. Tô gostando bastante. Depois eu comento mais. E, gente, o mais irônico, o livro é cheio de frases da Emily Brontë, da Jane Austen. Eu tô achando isso hilário. Já que eu tô melhor da gripe, vou sentar aqui agora pra atualizar o vlog aqui com vocês. Fiz um cafezinho. Vamos falar sobre as leituras que eu fiz nos últimos dias. Fui me recuperando da gripe aos poucos. Tomei bastante remédio, descansei, dormi. Fiquei vários dias aí sem gravar pra vocês. Ainda bem que eu tinha os materiais já prontos com antecedência pra poder soltar no canal. Então hoje, já que eu tô me sentindo melhor, hoje é dia 13 de julho. Eu vou mostrar pra vocês então 3 livros que eu li nessa última semana e 2 coisas que chegaram por aqui. Vou começar com os livros que eu li, vamos lá? Eu li então 3 livrinhos enquanto eu estava de repouso. O primeiro que eu terminei de ler foi esse aqui, ó, Da Magia e a Sedução, da Alice Hoffman, que era um livro, gente, esse aqui eu sempre quis ler a minha vida toda, porque ele foi o livro que deu origem ao filme Da Magia e a Sedução, que era um filme que eu adorava. O livro é de 1995, e se não me engano o filme é de 98.
E, gente, eu fiz várias marcações aqui, eu gostei do livro, ele é bem interessante. Porém, já vou avisar, tá? Foi uma coisa que, inclusive, me pegou muito de surpresa. O livro é bem diferente do filme. O filme pegou, digamos, a espinha dorsal aqui e transformou em outra coisa. Digamos que o filme, ele é mais mágico. O filme é mais Disney, sabe? O livro, eu achei ele mais real, mais duro e tem uns assuntos aqui mais espinhosos. E também tem várias questões emocionais que não são tão fofinhas que nem no filme. No filme eu senti que é tudo muito bonito, mas aqui elas brigam bastante, elas sentem raiva, elas têm vários problemas de relacionamento uma com a outra. Teve momentos até em que eu fiquei em dúvida se realmente as mulheres aqui do livro, elas se gostavam, né? A Sally e a Gillian. Mas foi uma boa experiência, tá? Só que realmente assim, se você for ler o livro esperando enxergar o filme, você vai se decepcionar. Então a minha dica é, se você for ler o livro, vá ler como, né, uma coisa separada, como o livro de origem, como o primeiro material sobre o assunto, mas não espere encontrar aquela magia do filme, aquela coisa da Margaritas à meia-noite aqui, tá? Muito pelo contrário. Vocês sabiam, gente, que aqui no livro, elas ficam longe das tias quase a história inteira porque elas querem se afastar das tias, elas não gostam. Elas não gostam da vida que as tias levavam e elas passam o livro inteiro tentando fugir daquela vida da infância. Inclusive, a Gillian sai logo de casa e ela tem pavor de voltar para as tias, ela não quer nem saber das tias. A Sally, ela é uma mulher que ela escolhe ser muito racional e ela escolhe levar uma vida comum e isso faz com que ela tenha que renegar toda a vida que ela teve com as tias. Então, tem isso também. Só que a Sally, no livro, tem momentos em que ela se torna até amarga, sabe? Ela se torna assim, ela é tão dura que ela se torna amarga. Então, o livro tem outro tom de relacionamento entre elas, que foi uma coisa que me pegou totalmente desprevenida. Porém, assim, gente, livro dos anos 90, então assim, os capítulos são longuíssimos, os parágrafos também são enormes. Eu sei que hoje em dia isso não tá mais na moda, mas nos anos 90 estava. Então, se você for ler, saiba disso. Mas valeu muito a experiência, gostei bastante. Eu acho que eu prefiro o filme, tá? O filme é mais lúdico, mais mágico, menos endurecido. E o livro, ele tem mais essa pegada da magia como algo de crendice popular e não tanto magia da Disney, sabe? Aproveitei também e eu fiz a leitura de A Deusa Cega, da Annie Holt, que é um livro norueguês. Esse aqui foi o primeiro livro da Annie Holt, se não me engano. Ela era ministra da Justiça da Noruega e depois ela virou escritora. E aqui nós temos uma trama que originalmente foi publicada em 1993. Pois é. Fiquei bem surpresa quando eu descobri a data da história. E aqui a gente tem o assassinato de uma pessoa que vai envolver 3 personagens. Uma advogada chamada Karen, um promotor e uma detetive. E é a Annie Willie alguma coisa. Não lembro do sobrenome dela porque é bem difícil de pronunciar. E os 3 vão estar então envoltos na mesma investigação. Esse é um livro que ele fala muito sobre o sistema judiciário e sobre a questão da corrupção no sistema judiciário dos advogados no início dos anos 90 na Noruega. Ele é bem um recorte de tempo mesmo, sabe? E outro fato que eu achei bem curioso, pensando que é um livro de 93 na Noruega, né? É o fato de que a detetive, a Annie, ela tem uma namorada, ela tem uma companheira. E apesar de hoje, né, que bom que pra nós isso é mais comum, a gente encontra maior representatividade nos livros atuais. Em 93, gente, na década de 90, não era muito comum você abrir um livro e a personagem principal tinha uma namorada. Ou o personagem principal tinha um namorado. É pouquíssimo, né? Quem lê suspense ou literatura policial de todas as décadas vai concordar comigo. Então foi um detalhe que realmente me pegou de surpresa, assim. Claro, é tratado de uma forma bem leve, né? Não tem tantas cenas assim dela com a namorada, mas ela realmente tem uma companheira e ela fala, né, que ela vai pra casa e ela se encontra com ela e tudo mais. Mas a personagem, ao mesmo tempo, também ainda esconde um pouco da polícia, esconde dos colegas, os colegas não sabem. Pra gente ver como é uma questão em que a autora quis colocar na história, mas ao mesmo tempo ela mostra que existiu uma reserva em relação a expor essa situação dentro do ambiente de trabalho. Então esse detalhe eu achei bem interessante, bem legal mesmo. E em relação ao caso, eu gostei do caso. É assim, como envolve corrupção de advogados, tráfico de drogas, são assuntos que eu não curto muito ler, não é muito do meu interesse. Mas o livro em si é bom, tá? E é o primeiro de uma série, então você pode começar por esse. E eu também li O Irmão, que eu mostrei pra vocês que eu recebi. Esse aqui eu li em algumas horas. Sério, assim, foi muito rápido. Eu peguei pra ler, não consegui mais parar. Só que, gente, esse aqui é um livro violento. Ele é um livro slasher, com uma pegada de gore, que seria, né, pra quem não tá muito familiarizado com os termos, é tipo o Massacre da Serra Elétrica, ou Sexta-feira 13, sabe? É esse tipo de história, que tem muita violência, muita morte, descrição mais detalhada, assim. Então aqui a gente tem a história do Michael, que é um jovem que ele vive numa família, que é uma família de assassinos. Eles vivem no meio de uma floresta, que eles caçam, tá?
pessoas e fazem as coisas com elas, tá? Então, o livro meio que descreve tudo isso, só que o Michael, ele tem uma consciência que faz com que ele não aceite totalmente o que ele e a família faz. Ele fica bastante incomodado, apesar de participar. E o livro meio que vai falar sobre isso, sobre ele pensar em fugir, pensar em sair dessa família, pensar em se destacar. Outro detalhe legal é que o livro se passa em 1980, então tem uma atmosfera ali dos anos 80, daquela coisa dos assassinos nos Estados Unidos. Eu gostei demais, tá? Eu terminei de ler assim muito rápido, é um livro interessante, mas ele tem essa pegada de violência gráfica, então se você for ler, saiba que é isso que você vai encontrar, tá? E agora, deixa eu mostrar pra vocês então as duas caixinhas que chegaram aqui. Eu fui buscar sexta-feira, eu acho que foi, eu dei um pulo no correio pra pegar. Primeiro, deixa eu abrir o da Record aqui, que esse aqui tá sem embalagem. Da Record chegou mais um exemplar da série Mortal, chegou o Irmandade Mortal, que se não me engano é o não me lembro agora. É o 42 ou é o 41? Eu acho que é o 42 ou é o 43. Não me lembro, gente, mas eu vou dar essa informação em algum lugar. Enfim, mais um livro da série Mortal. Então, ele vai ali pra estante com os seus irmãozinhos. E chegou também um da Jangada, que veio aqui, ó, todo empacotadinho, que é o novo suspense deles. Já vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Que é do Peter Swanson, que é um autor que a Jangada já publicou recentemente, um livro dele. E é esse aqui, ó, Até que a Morte nos Separe. Esse livro, eu falei dele lá no meu livro, o meu vídeo de leituras do mês. Ele é um livro que ele é contado em cronologia reversa. Cronologia reversa é quando o livro ele começa do final e vai pro início. Ou seja, a gente vai começar no momento do pico da ação, e aí a gente volta pro início para descobrir como é que aquela ação foi desencadeada. Então a proposta aqui é essa. E aqui a gente vai conhecer um casal que é o Tom e a Wendy, que eles são casados há 25 anos, e a Wendy é poeta, o Tom é professor universitário, eles parecem ali, né, que tem um casamento estável de muito tempo, são muito felizes, e parece que no momento presente a Wendy quer matar o marido. E aí nós vamos voltar na cronologia para entender por que ela decidiu isso, o que levou ela a querer matar o marido. Então é isso. Tô bem animada, eu acho que vai ser um livro bem legal. Eu não li o livro anterior do autor aqui no Brasil, então eu não conheço a escrita dele, mas tô animada, eu acho que vai ser legal. E de leituras em andamento, eu tô lendo o livro da Sociopata, que eu acho que eu gravei pra vocês um takezinho dele, e eu pretendo terminar hoje ainda, então em breve eu volto pra contar pra vocês o que eu achei. Mas é um livro bem divertido e ele é uma sátira social muito interessante também, mas depois eu comento com vocês sobre a finalização do livro, e é isso. Beijos e até o próximo take. De ler O Guia de uma Sociopata para um Casamento Bem-Sucedido. E, gente, eu me diverti muito lendo esse livro. Eu acho que eu comentei com vocês sobre isso. Ele é uma espécie de sátira com uma pegada ali desse humor inglês que é bastante satírico e bastante ácido. E a protagonista aqui, que é essa sociopata chamada Lala Brooke, ela na verdade representa ali uma série de críticas que o autor vai fazendo à vida doméstica londrina, à maternidade, à perfeição que é exigida, principalmente das mulheres dentro de certos âmbitos sociais. E a Lala é bem absurda, tá, gente? Se você for ler esse livro, não é pra você levar esse livro tão a sério. Realmente tudo que ela faz é bastante absurdo. Provavelmente na vida real nada disso poderia acontecer do jeito que ela faz, mas ela dá um jeito pra tudo. Ela consegue todas as coisas que ela quer, ela mente, ela trapaceia, ela engana, ela mata, assassina ali uma pessoa ou outra ao longo do caminho. E claro, tudo com esse teor de sátira em relação a esse mundo no qual ela vive. Eu acho que uma das mensagens mais interessantes do livro é essa questão de que a Lala, ela constrói uma persona para ser aceita nesse mundo da High Society de Londres. Só que aos poucos ela vai mostrando é que ela não é a única pessoa inventada ali. Todo mundo ao redor dela está numa performance, todo mundo é performático, todo mundo performa uma vida, performa relacionamento, performa conexões sociais. Então, na verdade, ela é a sociopata e é a pessoa que inventa a própria vida, mas na verdade todo mundo na história, quando você para pra pensar um pouquinho, também está performando.
mundo. Então eu acho que essa é a grande crítica ali, a sátira do autor. Enfim, muito divertido, ótimo pra ressaca, quando você quer ler uma coisa leve e divertida, sem pensar muito, sem ser muito racional sobre a questão, eu indico, tá? Aí eu aproveitei que eu tinha terminado esse, e ontem à noite mesmo eu li A Mulher de Preto 2, eu li metade dele, eu li 141 páginas. Esse livro eu ganhei mês passado da Marcela, e eu quis aproveitar, já que eu li recentemente o A Mulher de Preto 1, que é o da Susan Hill, eu pensei, já vou ler o 2 e vou descobrir o que o Martin Waits fez aqui nesse livro, como é que ele continua a história da Susan Hill. E o livro aqui, então, ele se passa alguns anos depois dos acontecimentos do primeiro. A casa está inabitada, a casa lá do Brejo da Enguia, né, a casa onde a Mulher de Preto morava, e um grupo de crianças é levado para lá durante a Blitz, para fugir da guerra lá em Londres. E quem acompanha essas crianças é uma professora chamada Eva, então ela vai junto para lá, e é claro que eles vão ser alocados dentro da casa ali da Mulher de Preto, e essa Mulher de Preto vai começar ali a fazer algumas aparições ao longo do livro. Eu tô na metade, e assim, ele é um livro legal, tá? Eu acho que a escrita do Martin Waits é uma escrita bem simples, mas ele entrega ali o que ele acha que é necessário para que a gente sinta a atmosfera da casa e tal. Eu acho que em relação a Susan Hill, falta um pouco de sofisticação, mas obviamente eu não iria exigir que o Martin Waits tivesse a sofisticação da Susan Hill, porque isso não se vende, não se compra e não se imita, né? Cada autor tem o seu estilo. Então, tô gostando, eu tô na metade. Eu acho que se eu me esforçar bastante hoje, eu consigo terminar, mas não vou prometer nada pra vocês. E é isso. Agora eu vou montar alguns roteiros, porque hoje, no final do dia, né, quando eu for montar a minha gravação do dia, eu quero gravar alguns Reels lá pro TikTok, alguma coisa pro Instagram também. Então hoje eu vou ter que fazer, trabalhar um pouquinho em relação aos materiais. E eu também tenho que editar algumas coisas aqui pro canal, para que vocês não fiquem sem materiais. E é isso. Em breve eu volto com mais atualização. Oi, amigos. Vocês lembram que mês passado, no meu último vlog, eu falei pra vocês que eu tinha muita vontade de comprar o tal do carrinho com rodinhas? Pois então, eu comprei um. Fiz uma pesquisa com as informações que vocês me enviaram, né? Muita gente me enviou lá no Instagram. Fiquei super agradecida. E eu escolhi um que eu encontrei na Amazon, que o valor tava bom, eu tinha um cupom, então acho que vai ser interessante. Só que eu não vou conseguir abrir ele hoje pra montar, então eu vou deixar aqui, depois eu vou abrir com vocês com calma, mostro os detalhes, mostro se vale a pena, se é fácil de montar, se não é. Deixo o link pra vocês também, se for bom, né? A gente vai descobrir isso juntos. E chegou aqui também um livro que eu ganhei de presente, que eu também vou abrir daqui a pouco pra mostrar pra vocês, e é um livro que eu estava muito empolgada com o lançamento, e ele tem 800 páginas. Vocês já sabem que livro é, né? Pelo menos quem me acompanha já deve ter imaginado que livro tá aqui. Vou abrir também pra mostrar pra vocês. Enfim, só queria fazer o registro que chegou, e mais tarde, com o tempo, eu volto então pra abrir o meu carrinho, pra mostrar pra vocês como é que se monta, e pra mostrar também esse querido que chegou. Sentei aqui no chão, então, pra mostrar pra vocês o carrinho que veio nessa caixinha. Eu até achei meio suspeito que veio numa caixinha tão pequena, sabe? E é bem levinho também. Eu estou de camiseta hoje, porque fez simplesmente um calorão no meio do inverno. Só que, infelizmente, a gente sabe por aqui que isso é pronúncio de coisa ruim, né? Quando faz esse calorão no meio do inverno, vem chuva, vem temporal, vem ciclone, vem, enfim, o diabo a quatro. Então, é aquele tipo de calor que ele é bem-vindo, porque a gente tem uma pausa do frio intenso, mas ao mesmo tempo é aquele calor que não é bom, sabe? Porque a gente sabe que não é um calor que indica que algo desagradável vai acontecer. Mas enfim, sobre o carrinho então, né, gente, eu recebi. Ele veio nessa caixinha bem levinha. Vocês me enviaram várias dicas lá no Instagram, vários links com os carrinhos que vocês compraram. Eu agradeço muito a todo mundo que fez isso. Eu abri todos os links que vocês me enviaram. E aí eu consegui fazer mais ou menos uma média, né, de preço, olhei material, vi se tinha frete, se não tinha frete. E no fim das contas, eu optei por esse aqui que eu peguei na Amazon. Eu vou deixar o link do carrinho aqui embaixo pra vocês, tá? Mas esse aqui, ele é então todo de metal. Eu vi que alguns eram mistos, eram metal, a estrutura e as bandejinhas de plástico. Eu optei todo de metal porque, enfim, eu imagino que a durabilidade seja talvez um pouquinho maior. E é uma coisa que eu vou mexer bastante, né? Eu sei que eu vou botar pra lá e pra cá, então eu preferi garantir. Eu tinha um desconto na Amazon, então ele ficou um valor bem bom. Eu não me lembro exatamente o valor que eu paguei, mas eu acho que foi 124. Eu vou deixar um print aqui pra vocês depois, tá? Então vamos abrir e vamos descobrir como é que ele é. Eu peço desculpas pela bagunça, mas eu estou, adivinhe, sem espaço, é claro. Então eu andei tirando umas coisas da estante, eu botei aqui pra depois reorganizar. E esse carrinho vai ser de muita ajuda, inclusive. Então vamos ver como é que ele veio aqui dentro. Ele veio todo encaixadinho, uma bandeja dentro da outra. Todos os itens vieram aqui dentro da bandeja. Então vamos abrir aqui pra descobrir. E exatamente por vir uma bandejinha dentro da outra, elas são de tamanhos diferentes, né? Pra você fazer uma escadinha da menor pra maior. Os pezinhos, todos os parafusos necessários. Veio o manual de instrução pra montagem. Mais pezinhos.
pezinhos, rodinhas, as 4 rodinhas. Acho que aqui são mais pezinhos. Deixa eu ver como é que é a bandeja. Ó, gente, a bandeja, então, ela é furadinha e ela tem esse tamanho, que eu não me lembro agora qual que é, mas ela é toda de metal. Então, eu acho que vai ser bem bom. O tamanho, essa aqui é a bandeja menor e já é um tamanho bem bom. Vai caber bastante coisa, eu acho. A segunda bandeja, que é um tiquinho maior que essa ali. E a última bandeja, que ela é, então, a maior, a que vai na parte de baixo. Então, agora, eu vou ver se eu consigo montar ele sozinho. Eu imagino que sim. Não parece ser muito difícil. E depois eu mostro pra vocês ele todo montadinho, tá? Pra gente ver como é que vai ficar. Ah, eu fiquei de mostrar pra vocês o livro que chegou, né? O livro que eu ganhei ontem. Pois então, vocês já imaginam que livro é, né? Que é o novo do Robert Galbraith, O Homem Marcado, que tem apenas 800 páginas, que é o lançamento recente aqui no Brasil da série do Cormoran Strike. Esse aqui é o volume 8 da série investigativa. Ontem eu dei uma lidinha só no início, eu li 30 páginas, então hoje eu vou focar. Vamos ver como é que vai ser, né? Se eu vou gostar desse livro ou não. Então é isso, eu vou montar o meu carrinho e depois eu mostro pra vocês como é que ficou. Sobre esse livro, eu parei agora na página 489 e eu precisei fechar o livro de raiva, gente. A raiva que eu tô sentindo, vocês não têm noção do estresse que eu estou passando lendo esse livro. Eu e as meninas também, elas estão super estressadas. Como é que pode 2 adultos funcionais, inteligentíssimos, detetives, têm uma agência, eles não conseguem sentar e ter uma conversa de adultos para resolver os seus problemas? Eu estou passando mal de nervoso. Eu queria muito ter o poder, né, aquele poder fictício de entrar no livro e pegar os 2 pelo pescoço e botar um na frente do outro e falar assim, ó, conversem, porque vocês não têm 15 anos de idade criando fanfics na própria cabeça. Vocês são adultos funcionais que deveriam conversar. Enfim, só estresse, mas o livro é muito bom, claro, mas é muito estressante. Deixa eu aproveitar que eu estou aqui montadita pra gravar pro canal. Tô correndo atrás do prejuízo agora, gravando coisas, já que eu fiquei quase mais de uma semana lá meio parada, então agora o resto do mês eu tô correndo atrás do meu prejuízo, mas vai dar tudo certo. Deixa eu atualizar o vlog aqui antes de eu começar a gravar os vídeos do canal. Eu terminei de ler A Mulher de Preto 2, que é a sequência, né, do livro da Susan Hill, eu tinha comentado com vocês. O que eu achei, tá? Eu acho que o Martin Waits, ele escreveu esse texto baseado no roteiro do filme. E por que eu acho isso? Porque tem 2 detalhes aqui sobre o passado da Mulher de Preto que não batem com o livro da Susan Hill. É diferente. Aí eu fiquei assim, nossa, será que ele teria esse desrespeito com o texto original de mudar 2 detalhes? E eu acho que não. Mas o estúdio que fez o filme teria. Porque às vezes, né, os estúdios mudam os detalhes a seu bel prazer. Então eu acho que ele escreveu em cima do roteiro do filme. Não vi o filme ainda, quero ver. Eu achei, gente, uma história bem legal. É uma história que realmente ela tem uns momentos bem tensos, assustadores, quando a Mulher de Preto começa ali a tentar ir atrás das crianças na casa, né? Criança e fantasma sempre combina, é uma combinação que dá certo. Mas em relação ao texto do Martin Waits, que é um texto bom, é um texto simples, mas falta magia, falta alguma coisa, assim. Eu tinha acabado de ler o texto da Susan, né? E o texto da Susan, ele é de uma finesse, ele é muito simples, ele não enrola. O texto da Susan, ele é direto. Mas você percebe no texto da Susan que tem pesquisa, que tem mais por trás daquele texto, que não é só uma história de um fantasma, enfim. Esse aqui é um texto mais genérico, é um texto que realmente você vê que foi escrito agora. Já o texto da Susan, muita gente diz que confunde, que acha que talvez seja um texto do século XIX, porque ela tem isso no texto dela, né? Ela tem esse conteúdo dentro da narrativa dela que é simplificada, mas é muito boa. Então, assim, comparativamente, tá? Não acho que o texto do Martin seja tão bom quanto o da Susan. Dela é muito
muito anos-luz à frente. Mas, mesmo assim, é um livrinho bem legal. Eu acho que eu vou dar 3,5 estrelas pra ele. Gostei de ler, gostei de conhecer, sempre fiquei com esse livro na cabeça. E agora eu preciso ver o filme, né? Pra ver se eu vou levar uns sustinhos assistindo. E, ai, Marcela, muito obrigada, porque você que me enviou o livro, matou minha curiosidade. Muitíssimo obrigada pela oportunidade de ler essa história. Agora, o que eu estou lendo? Eu comecei a ler O Homem Mercado, que chegou, né? E eu estou lendo ele com a Paty lá do Books da Paty e com a Maria do Acervos Literários. Nós três estávamos esperando o lançamento e resolvemos, né, compartilhar as nossas opiniões enquanto nós lemos. Eu pelo menos passei da página 400, isso aí. Tô lendo todos os dias, tô lendo bastante dele. Esse livro, então, o Cormoran e a Robin, eles recebem um caso de uma mulher que ela quer provar que um homem que havia sido encontrado morto dentro de uma loja maçônica é o namorado dela. Porque o corpo, ele meio que não foi identificado. Aliás, acharam que ele era uma pessoa X, mas ela disse que não, que o corpo lá na loja era do namorado dela que desapareceu. Então eles meio que vão começar a investigar pra descobrir se realmente, né, aquela pessoa que foi morta dentro da loja maçônica é ou não esse namorado dela que desapareceu. Esse é um livro também que ele tem um alto teor de desenvolvimento da questão pessoal dos dois personagens, tanto, né, a Robin quanto o Cormoran. Eles estão ali naquele vai, não vai, porque eles gostam um do outro, mas eles também são muito amigos e eles têm medo de estragar a agência deles de detetive se de repente eles assumirem alguma coisa. Só que assim, eles estão um jeito nesse livro que tá sendo um pouco irritante, tá? Confesso, porque eles são duas pessoas adultas, resolvidas, só que na hora deles falarem sobre si, né, falarem dos próprios sentimentos, eles não falam, eles ficam inventando história e tá me pegando uma irritação, mas tudo bem, vamos lá. Ainda tem metade do livro pela frente, talvez as coisas mudem. E sobre o caso em si, tá bem interessante, mas ele é um caso um pouquinho confuso também, tem muita coisa, tem muita pista, tem muita gente pra investigar, mas é normal, tá? Dos livros dessa série, eles são realmente, né, mais densos, mais demorados, não dá pra você ter pressa, é pra você entrar e se ir com a maré. Comecei também o Até que a Morte nos Separe, do Peter Swanson, que acabou de ser publicado aqui no Brasil pela Jangada, e os fãs de filme de terror provavelmente vão reconhecer essa escada. Vocês conseguem lembrar de que filme de terror é essa escada aqui? Exatamente, do Exorcista. Porque o Exorcista tem uma conexão com os personagens principais na infância deles, eles assistiam, enfim. E tem uma cena, o livro começa e logo depois tem uma cena nessa escada, na escada do Exorcista. E, gente, esse livro aqui, eu falei pra vocês que ele é um mistério reverso, né? Ele começa do final e você volta pro início. Então aqui a gente encontra a Wendy e o Tom quando eles já são casados há 25 anos e a Wendy decide que ela quer matar o marido. Ela diz que ela o despreza, que ela não consegue mais conviver com ele, e aí o livro vai voltar. Ele vai fazer, né, uma contagem ali ao contrário, a gente vai voltar os anos e vai descobrir como é que eles chegaram nesse ponto, né? Como é que chegou nesse momento em que ela gostaria de matar ele e por que ela quer matar ele, a gente quer descobrir, né? O que existe ali entre os dois que faz com que ela queira isso. Então, tá bem interessante. E o livro, ele é cheio, pelo menos pra mim, né? Eu notei que ele tem muita referência ao noir dos anos 40. O Tom, ele é muito fascinado por filmes noir dos anos 40. Ele cita vários, todos eles que envolvem aqueles pactos, aqueles casais que assassinam alguém e combinam alguma coisa. Então isso dá a entender que o livro é isso, que esse casal em algum momento fez um pacto, eles fizeram algo de ruim no passado e é isso que reverbera no presente. Mas enfim, vou terminar e depois eu volto, mas eu tô gostando. Do meu tipo de livro eu gosto, é curioso e diferente, eu acho que vai ser bom. E agora então eu vou gravar vídeos pro canal e mais tarde eu volto com mais atualizações pra vocês. Tava aqui lendo Até que a Morte nos Separe e aí surgiu uma questão que eu achei curiosa e eu queria comentar aqui com vocês no vlog. É porque o título em português ele é muito bom, né? Porque ele faz uma alusão claramente a um casal que provavelmente tá passando por um problema e que isso vai ser um conflito aqui na narrativa. Então a escolha do título no Brasil que a Jangada fez, ela é muito boa. Mas tem uma questão que envolve a tradução aqui, porque o título original desse livro é Kill Your Darlings. E tem uma questão por trás desse título em inglês. Kill Your Darlings é um termo que se usa na escrita. E ele significa mais ou menos mate os seus queridos, né? Numa tradução literal. Ou mate os seus queridinhos. E dentro da escrita criativa, ele é um termo muito usado quando autores mais experientes estão dando conselhos para autores mais novos. Porque o Kill Your Darlings, ele significa que o autor, muitas vezes, mesmo que ele tenha uma frase, um personagem ou uma cena que ele ame, que ele goste muito, ele precisa tirar essa cena, esse personagem ou essa frase do livro para que o livro fique melhor. É por isso que é Kill Your Darlings, né? Mate os seus queridinhos, ou seja, o autor tem que expurgar o texto de algo que ele gosta, mas que não vai fazer bem pro livro como um todo. E aí, quando tu pensa no título original do livro, né? Kill Your Darlings, que é um termo para escrita criativa,
faz muito sentido aqui porque a esposa, né, ela começa o livro querendo matar o marido. Ou seja, ela quer expurgar esse marido que ela gosta ou que ela gostava em algum momento, que foi importante na vida dela, que fez parte da vida dela, só que agora ela precisa tirar ele da vida dela para que ela tenha, enfim, um futuro satisfatório. E eu fiquei pensando em como tem essa jogadinha do título em inglês no original, que faz referência a um termo de escrita, e a escrita é uma questão que é conversada aqui dentro do livro em vários momentos, e que conversa com a história dos protagonistas. Eu achei isso muito curioso, e aí como eu não sabia, né, se todo mundo que vai ler o livro sabe o significado do Kill Your Darlings, então eu pensei, vou colocar isso no vlog, que daí, de repente, quem vai ler, preste atenção nisso, né, e faça a associação entre o termo, que é o título do livro no inglês, e a história que tá lendo. Legal, né? E deixa eu aproveitar que eu já tô aqui sentada, confortável, lendo meu livrinho, eu quero mostrar um recebido que chegou aqui da Dark Side, que era um livro que eu tava super empolgada. E, aliás, gente, eles conversam um com o outro, olha que coisa fantástica, que é o Vértigo, que foi publicado aqui recentemente no Brasil. Vértigo, gente, ele é um livro do Boileau-Narcejac, que é uma dupla de escritores franceses, e ele foi publicado em 47, eu acho. E ele é um livro que ele deu origem a um filme muito famoso do Hitchcock um tempo depois, inclusive a parte gráfica do livro faz referência ao filme, que é o que tornou, digamos, a história mais famosa. E o filme do Hitchcock é o Vértigo, Um Corpo que Cai. E esse livro, gente, ele é muito importante porque ele é considerado um dos maiores marcos do suspense psicológico noir. Ele é, digamos, um dos pais do suspense psicológico, por isso que é tão importante que, né, nós leitores conheçamos e saibamos um pouquinho sobre o livro. Eu tô bem animada para fazer a leitura dessa edição nova que chegou. Ela veio também com os cards, ó, fazendo referência ao filme, ao Hitchcock, bem lindos, eu amei, assim. Bom, o Dark Side não tem o que falar, né? É sempre fantástico. E por que um livro tem conexão com o outro? Porque esse aqui é um clássico do noir dos anos 40, que vai dar origem a um filme noir também muito famoso. E o Até que a Morte Nos Separe, ele é um noir contemporâneo, porque o Peter Swenson, ele vai falar muito sobre os filmes noir dos anos 40 que tem toda a narrativa. E, inclusive, a jornada dos protagonistas é uma jornada noir. É que é difícil falar assim, mas quem conhece o gênero e quem lê, ou quem assiste muitos filmes dos anos 40, vai ler esse livro aqui e vai entender o que eu tô falando. Porque a jornada dos dois protagonistas dá um check em toda a jornada de um protagonista de suspense noir. É muito legal. E eu achei muito curioso, porque eu tava lendo esse aqui chegou, e eles têm uma coisa em comum, né? Eu achei isso muito legal, e eu resolvi comentar aqui com vocês também. Enfim, eu acho que esse aqui eu vou terminar de ler hoje, e depois eu quero, então, partir pra Vértigo, mas Vértigo eu quero estudar um pouquinho antes de falar sobre ele. Eu quero revisitar um pouquinho o gênero, né, o noir e as origens dele e tal, pra quando eu fizer a leitura desse aqui, fazer uma leitura comentada com vocês, com muito mais informação. Eu sei que vocês gostam, e pra mim também faz muita diferença. Eu gosto de pesquisar um pouco sobre as coisas. Então é isso, gente. Vou continuar lendo esse aqui, e depois eu comento mais com vocês. I knew I had to make you mine. Wanted to know everything about you. I didn't want to waste no time. What's something I can do for you, darling? That would make you smile. I'll bring you flowers, girl, enough to see for miles. Something's changed. Queria muito ter filmado a minha reação pra vocês lendo o último capítulo de O Homem Marcado, mas eu terminei de ler esse livro, era 1h30 da manhã, então eu não tive como gravar o meu surto. Eu fiquei assim, fora de mim, porque, gente, quem tá acompanhando essa série está esperando que uma determinada coisa aconteça entre Strike e Robin. Eu não vou dizer pra você se foi exatamente essa coisa que você tá pensando aí que aconteceu. Na minha opinião, tinha duas coisas que deveriam ter acontecido. Uma delas aconteceu. E agora, eu não sei como é que eu vou ficar 2 anos esperando pra descobrir o resultado do que aconteceu aqui no último capítulo. É muito tempo pra aguentar descobrir a verdade, sabe? Enfim, surto total ao final desse livro. O caso em si dessa história, que é o caso do corpo que foi encontrado na loja de prataria, eu achei que ele foi menos cativante que os casos anteriores. Eu não sei se é porque a gente saiu do Túmulo Veloz, foi um livro assim de caso extremamente cativante, interessantíssimo de ler. Esse aqui eu achei ele um pouco menos. Esse livro aqui eu também achei que ele tem um excesso de personagens que dificulta um pouco a vida do leitor, porque a gente tem 4 suspeitos de serem o corpo na
na loja de prataria. Então, cada um desses corpos, né, cada uma dessas pessoas tem um núcleo a ser investigado. Isso somado aos casos que a agência já tá investigando. Então, tem muito personagem aqui, muita gente, eles vão pra muitos lados diferentes. Tem momentos em que deu um nó na cabeça, então se você for ler, de repente vale a pena fazer aquela colinha com o nome das pessoas e com quem elas estão conectadas, sabe? Então, em relação ao caso, eu não achei o caso daqui tão cativante, mas assim, a qualidade narrativa, a qualidade de escrita continua excelente, não tem nem o que falar. E aqui a gente tem finalmente um passo sendo dado no relacionamento entre o Strike e a Robin, que eu não posso contar porque seria um spoiler, mas eu queria muito comentar um pouco mais sobre isso. Mas vou deixar assim, né? Vou deixar no ar pra quem está lendo o livro no momento, também não quero estragar a surpresa, mas vai ser muito difícil esperar 2 anos, hein? Vai ser muito, muito difícil. Finalizei também o Até que a Morte nos Separe, do Peter Swenson. Adorei a estrutura narrativa aqui, eu comentei com vocês que ela acontece de trás pra frente, né? E o que eu mais gostei foi realmente esse estudo de personagem que a gente tem aqui. Você vai conhecer 2 personagens na narrativa reversa, ou seja, a gente começa com os personagens com 50 anos e lá no finalzinho do livro eles têm 13 anos, eu acho, ou seja, a gente vai voltar muito pro passado deles. E você vai entender que, na verdade, o fato da Wendy querer matar ele no presente tá conectado com uma coisinha que acontece lá na raiz, lá no passado deles. É muito interessante de você acompanhar essa volta no tempo, sabe? Mas ele é um livro que não é um livro de aceleração, não é um livro cheio de plot twist, então se você for ler pensando nisso, você vai se decepcionar. Vá pensando realmente nessa narrativa mais pautada na construção de personagem, ou na desconstrução de personagem, se a gente pensar no fato de que a história volta para o passado. Muito bom também. Já quero aproveitar, porque eu passei lá na caixa postal buscar as encomendas e tinha muita coisa legal lá, e eu deixei para abrir aqui com vocês no vlog. Então, vamos descobrir o que tem nesses pacotinhos. Algumas coisas eu já sei, né, porque eu fiz a solicitação, mas outras eu não faço ideia do que tem aqui. Então, vamos descobrir aqui juntos aqui no vlog. Vou começar com o pacotinho da Faro, que é um suspense novo que tá chegando aqui no Brasil, de uma autora que já foi publicada por aqui, só que ela tinha saído por uma outra editora, e agora ela está na Faro, que é a Rachel Hawkins com A Tempestade. Esse aqui é um suspense de uma mulher que na juventude ela é acusada de um crime, não acusada oficialmente, mas a comunidade culpa ela pelo que aconteceu, e alguns anos depois ela volta para essa comunidade disposta a encontrar a verdade e também a se vingar, talvez, das pessoas que destruíram a vida dela. Então tá aqui o livro, ele é mais curtinho, eu achei até que ele fosse um livro maior, mas não, ele tem 239 páginas. Agora nós temos 2 pacotinhos da LPM. Eles mudaram a embalagem, geralmente vem naquela embalagenzinha preta, dessa vez veio em outra. Eu lembro de uma das coisas que eu pedi, a outra eu não sei o que é, mas vou descobrir com vocês. Ah, sim! Gente, veio o último livro do Manzini, do personagem Rocco Schiavone. Agora eu tenho toda a coleção maravilhosa e lindíssima. Esse aqui é um livro policial italiano, que eu tô lendo, né? Já comentei aqui no canal com vocês sobre os livros anteriores, e me faltava só esse. Então agora eu estou com a coleção completíssima. Muito obrigada, LPM, e vamos ver o próximo. Ah, meu Deus, vieram 2! Olha aqui, gente, veio mais um. Eu acho que eu recebi por engano 2. Pois é, não tem nada. Eu acho que eu recebi por engano. Olha só. Vou conversar com as meninas lá da LPM, se de repente não houve o engano no envio, se eu tenho que enviar de volta. Se eu não tiver que enviar de volta, fica aqui para, enfim, futuros sorteios, futuros trabalhos aqui do canal. Próximo pacote. Nossa, parece Natal hoje, né? Mas não, é só a caixa postal da última semana. Record me enviou 2 livros juntos, que são... Ah, esse aqui eu tava, ó, muito doida pra ler, que é O Crime do Cais do Valongo, da Eliane Alves Cruz. Esse aqui é um livro que tá sendo reeditado, relançado aqui no Brasil. E ele fala sobre uma história de mistério que se passa no Cais do Valongo, que é esse lugar, né, em que historicamente chegavam, ou eram trazidas, na verdade, as pessoas escravizadas aqui pro Brasil. Então é um local de grande interesse histórico, e o livro é ambientado dentro desse período e tem conexão com esse lugar. E veio também o novo livro do Dionisbo, A Hora do Lobo, que é o início, parece que é o início de uma nova série do Dionisbo, gente. Se eu escutei certo uma informação, e esse livro se passa em Minneapolis, onde a gente vai seguir com um personagem chamado Bob Oz, que ele é um detetive que está caçando um assassino, um foragido, enfim, da polícia, que tem tocado terror lá em Minneapolis. E
personagem, então, é o responsável por segui-lo. Eu queria falar uma coisa aqui, ó, olha só que interessante. Essa capa aqui, ela é emborrachada. Eu já falei aqui que eu odeio capa emborrachada, só que eu não sei qual que é a diferença, que essa capa emborrachada aqui que a Record usa não é aquela que fica toda manchada. Tem duas, tem uma que você toca e só de você tocar, a marca fica e nunca mais sai. Essa aqui da Record não, eu não sei porquê, tem alguma coisa diferente. Se alguém entender de gráfica, se alguém entender de capas e como que isso é constituído, comenta aqui pra nós, porque que essa capa aqui não fica manchada. Maravilhoso, eu amei, tá muito bonito esse livro novo do Nisbo. Chegou também o Ala D, da Freida McFadden, veio no kit para os influencers, vamos ver como é que é e o que tem aqui dentro, tô curiosa. Esse aqui é o suspense da Freida que se passa numa ala psiquiátrica, onde a personagem, se não me engano, ela é enfermeira e ela vai trabalhar lá durante a noite e coisas esquisitas irão acontecer com ela dentro desse espaço. Uau! Gente, tem muita coisa aqui. Veio um chazinho, veio um bottom, eu tenho vários bottoms da Freida que a Record mandou, estão todos aqui guardados. Um chaveiro do Homem-Aranha. Será que isso tem alguma coisa a ver com a história? Estou intrigada. Veio um marcador com uma fita cor-de-rosa. Não sei se eu estou entendendo, mas estou gostando. Veio um envelope confidencial. Vamos descobrir o que é. Ai, não, eu vou abrir depois porque eu quero gravar pro Instagram, mas depois eu volto para contar pra vocês o que é que tem aqui no envelope. E veio o livro da Freida, o Ala D. Eu comentei com vocês que eu tô dando um tempo da Freida, né? Porque eu li 6 livros dela na sequência e eu fiquei enjoada da escrita dela. Porque como os livros são muito similares, eu acabei ficando naquela... nada me surpreende mais nos livros dela. Então eu dei uma pausa, fiz uma pausa. Mas esse aqui foi um dos que me chamou a atenção, desses últimos que foram lançados. Eu achei legal. Ah, e olha só, veio até o papelzinho dentro, ele é personalizado do livro. Nossa, muito lindo esse kit, sensacional. Eu vou deixar aqui junto, porque depois eu gravo lá pro Instagram também pra mostrar pro pessoal que me segue. Porque tem muita gente que me segue só no Instagram, não segue aqui no canal. Tem gente que segue no TikTok, não segue nas outras redes. Cada um tem a sua preferência, né, de rede social. Então eu tento criar um pouquinho de material pra cada lugar, pra conseguir chegar em todos vocês. Agora o próximo é da editora Pensamento, que tá bem pesado. Se não me engano, tem 2 livros aqui. 2 lançamentos recentes deles, que se vocês estão na vibe de Odisseia do Nolan, vocês vão amar o que tem nessa caixa. Nossa, tô amando fazer esse unboxingzão aqui pra vocês. Veio 2 livros aqui de uma autora que eu estou ficando apaixonada pela escrita dela. Olha a beleza disso! Primeiro veio, então, Os Filhos de Jocasta, da Natalie Haynes. Deixa eu deixar aqui do lado, assim, pra não ficar o reflexo pra vocês. Agora, olhem o novo livro dela que tá chegando aqui no Brasil. O que é isso? Coração de Ouro e Sangue. Olhem isso. Eu vou tirar do plástico pra vocês verem melhor, mas é a história de Medeia, a feiticeira que o mito condenou, a mulher que a história esqueceu. Eu gosto muito da história da Medeia, gosto bastante. Eles estão simplesmente belíssimos. Eu vou tirar do plástico pra mostrar pra vocês sem o reflexo. A Natalie Haynes, gente, ela é autora de ficção, mas ela também é autora de não ficção. Ela é uma classicista. Eu já li um livro dela que eu comentei aqui no canal com vocês anteriormente e foi um livro delicioso de ler, porque a prosa dela, mesmo a prosa de não ficção da Natalie, é muito bem humorada, muito fácil de você ler. Você nem sente que você tá lendo um livro de não ficção. Olhem isso. Apenas observem o brilho desse livro. Isso aqui tá simplesmente estupendo. A jangada arrasa muito. Eu estou simplesmente impactada. É muito bonito. E Os Filhos de Jocasta é uma releitura fascinante do mito do Édipo. A Natalie também fala muito sobre a Jocasta no livro dela de não ficção, aquele que eu li. Também está espetacular. Muito lindo mesmo. Nossa, gente, os 2 livros estão lindos. Lindos demais. Olha só isso. Amei! E por último, o último pacotinho que tava lá na caixa postal é o da editora Planeta. A Planeta, eu não sou parceira oficial deles, né? Mas de vez em quando eles me enviam alguma coisa, algo que eles acham que pode ser do meu interesse. E eu fico muito feliz que eles lembram de mim de vez em quando. Então vamos descobrir o que é que eles me enviaram. Eu não faço ideia. Esse aqui vai ser uma surpresa pra mim também. Que é... Ai, meu Deus. Eles me enviaram o Procura-se Aquela Garota da Mary Kubica. Chocada. Planeta, muito obrigada. Eu acabei de ler um livro da Mary Kubica, que eu fiz a resenha aqui pra vocês. Foi o Não É Ela. Esse aqui é o outro lançamento da Mary que saiu pela Planeta. E eu vi resenhas muito boas sobre esse livro. Eu tava super curiosa. Tava lá na minha lista. Tá na minha lista de desejados. Inclusive, eu vou ter que correr lá agora e tirar. Meu Deus, eu amei. Eu não estava imaginando. Planeta, muito obrigada. Sensacional. E agora que eu quero ler esse livro logo?
Eu falei desse livro lá no meu vídeo de lançamentos, vocês lembram disso? Eu falei que eu queria, que eu tinha ficado interessada, agora eu tenho. Então, gente, esses aqui foram os livros que chegaram na caixa postal. Agora eu preciso decidir o que eu vou ler hoje, porque eu ainda estou com a história do Strike da Robin na cabeça, eu não sei como é que eu vou superar isso. Eu tenho que escolher algum livro que seja tão bom quanto, porque senão eu vou entrar em ressaca. Ó, eu fiquei de mostrar pra vocês o que tinha dentro do envelope, né, do press kit do Aladê. Então tinha esse card aqui escrito, ó, se você pegou o plantão da Aladê hoje à noite, leia com atenção. Não abra a porta do isolamento, não importa o que você ouça, não importa quem chame. E eu achei, gente, a caixa, olha o trabalho que legal. Um novo thriller da Freida, Aladê, algumas portas estão trancadas por um motivo. Press kit. Centro psiquiátrico, acesso restrito. Uso confidencial, uso interno, paciente da Aladê. Propriedade do centro psiquiátrico, documento oficial. E aí, olha, é uma caixinha de documento, né? Uma pastinha com os documentos de um possível interno. Aí aqui, ó, só há uma coisa pior do que passar a noite em uma ala psiquiátrica. Nunca mais sair de lá. Aladê, Freida McFadden. Gente, que trabalho caprichoso, que coisa legal. Dá até pena de se desfazer da caixinha, porque tá muito bonita. Vou ver se eu consigo encontrar aqui uma utilidade pra ela e vou deixar ela aqui na estante. E eu sigo intrigadíssima com o chaveiro do Homem-Aranha, que eu ainda não entendi por que tava dentro do press kit. E imagino que vai ter alguma explicação ali dentro do livro de por que tem um chaveirinho do Homem-Aranha dentro. E eu quero descobrir. Agora eu confesso que eu tô extremamente curiosa pra ler o livro por causa do chaveiro do Homem-Aranha, que eu quero descobrir qual que é a conexão desse aqui, desse pique roxo, com a história da Aladê. Se você já sabe, claro, não me conta, não me dá nenhum spoiler, mas eu confesso que é isso que tem me mantido curiosa. Eu acho que eu vou ter que ler só por causa disso. Pois bem, eu decidi ler O Vampiro Lestat, já que eu saí de um livro agora que foi realmente muito bom, muito bem escrito, e eu precisava de alguma coisa que fosse igualmente boa, sabe? Pra não entrar em ressaca. E eu resolvi ler O Vampiro Lestat, até porque tá saindo agora a terceira temporada da série, e eu quero muito assistir, mas eu sempre falei que eu queria ler o livro antes da terceira temporada, que é dedicada ao Vampiro Lestat. Então eu resolvi começar o livro, já marquei aqui todas as partes dele, porque ele é dividido em partes. E eu também acabei de gravar uma introdução, porque a minha ideia é gravar pra vocês um diário de leitura do livro. Tanto pra ficar registrado, né, a minha leitura, como também ficar aqui caso você futuramente vá ler o livro e queira um diário de leitura dividido por partes, com análise de cada parte. Então a minha ideia é ir lendo aos pouquinhos cada uma das partes e aí fazendo uma análise de cada uma delas, gravar um pouquinho por vez sobre o que eu estou achando do livro, quais que são as minhas ideias sobre a história, as minhas reflexões sobre o personagem e tal. Então eu pensei em deixar isso gravado separado. E então eu gravei uma introdução agora, espero que eu siga fazendo isso, porque a minha ideia então é deixar a leitura de Vampiro Lestat registrada por aqui. Eu tô super empolgada, gente, eu amo Lestat. Eu amo Lestat. Eu assisti as 2 primeiras temporadas da série, assisti o filme também. Li o primeiro livro, que é o Entrevista com o Vampiro. O Louis, ele é um personagem difícil da gente gostar, né? O Louis é chato. Eu entendo as divagações filosóficas do Louis. Eu entendo elas, também sei como elas estão conectadas com a própria autora na época que ela estava escrevendo, mas é impossível a gente não ficar muito curioso pra entender quem é o Lestat. Então, vou entrar nessa jornada por aqui, tô registrando aqui no vlog que isso vai acontecer, mas vai ter um vídeo separado, então, para o Vampiro Lestat. Se você é fã, você vai gostar, eu espero. What's something I can do for you, darling? That would make you smile. I'll bring you flowers, girl, enough to see for miles. Something's changed, baby, this I know. Summer rains turn to winter snow, but I promise you for sure, girl, my love is always yours. Something's changed, baby, this I know. Summer rains turn to winter snow, but I promise you for sure, girl, my love is always yours. I love your style, and I love your grace. Queria mostrar 2 coisinhas que eu comprei e que fazem parte aqui do universo literário. Primeira, eu comprei essa luzinha de preenchimento aqui, inclusive estou usando ela nesse exato momento pra me ajudar a gravar em dias que tá nublado ou que tá chovendo e a luz não tá boa, porque o vlog eu costumo gravar sempre com a luz da janela, né, as luzes das janelas, só que tem dias que lá fora não contribui. E aí eu comprei essa luzinha pra ver se me ajuda um pouquinho. Eu acho que tá bom, né? Olha só. Estão me enxergando bem? Acho que estão, né? Em relação à luz, eu tô achando ela bem boa. Agora, a duração dessa bateria, eu acho que não é muito, viu?
viu? Mas vou testar um pouco e depois eu comento aqui com vocês. Vou deixar o link para essa luzinha aqui embaixo para vocês, tá? Caso você também esteja precisando de uma luzinha de emergência, essa luz de preenchimento aqui pode ser boa. E eu comprei um livrinho. Pois é, eu tenho me segurado bastante nas compras, felizmente, porque eu tô recebendo muita coisa das editoras, então eu tenho que dar conta de ler tudo que vai chegando e eu diminui bastante as minhas compras nos últimos tempos. Porém, esse livrinho aqui tava com valor muito bom e eu li uma resenha sobre ele que eu achei incrível, então eu resolvi comprar, que foi O Cabo do Medo, do John MacDonald. Eu paguei R$24 nesse livro, gente. Ele custou bem baratinho. É difícil você encontrar livros por esse preço ainda, né? E eu sei que esse é um clássico dos anos 50 ou 60, não estou lembrada direito, e que foi recentemente readaptado. Ele já foi adaptado umas 3 ou 4 vezes. Ele é um livro muito comentado, né, que as pessoas gostam bastante. Então eu acabei comprando porque ele custou baratinho. Então acabou de entrar pra minha estante essa que foi a minha única comprinha de livro desse mês. E é isso, eu só apareci aqui pra mostrar a minha luz nova e o meu livro novo. E agora eu vou voltar a fazer as minhas coisas porque eu tenho vídeo pra editar. Eu acho que foi a Paloma que me perguntou no meu último vlog sobre os meus esmaltes. Ela disse que ela gostava muito das cores que eu usava nas unhas e tal. E ela perguntou se eu tinha muitos, enfim, como é que funcionava essa questão. Basicamente, gente, eu só uso vermelho. Eu gosto muito de vermelho, então eu só vou trocando e usando tons diferentes. E agora, por exemplo, eu só tenho esses aqui em casa. Eu não sou de ter muitos esmaltes em casa. Eu tenho alguns e aí quando termina, se eu gosto da cor, eu compro mais um. Então, por exemplo, esse aqui é o que eu mais gosto de usar, que é o Gabriele. Eu uso ele sempre, inclusive tô usando ele hoje, tenho que limpar daqui a pouquinho. Depois eu tenho aqui, ó, o Vai Casar, que eu usei bastante no verão. E o Team Bride também, ele tem um tom meio alaranjado, eu usei bastante no verão. Tem um Rebu perdido aqui. Esse aqui eu comprei na Renner, que é o Hora do Beijo, mas ele é bem similar ao Gabriele, então eles são basicamente a mesma cor. O Gabriele eu uso sempre, eu só vou trocando ele, sabe? E aqui eu tenho dois mais nudes, que de vez em quando eu uso, mas não sempre. Então eu tenho o Cappuccino e esse Fondue com as Amigas, que é uma espécie de malva. E é só, gente, é só isso que eu tenho. Basicamente, quando termina um, eu vou lá e compro o outro de novo, a mesma cor, porque é o que eu gosto, e não mudo muito, assim, de tons de vermelho. Gente, um feedback, então, sobre o carrinho, depois de alguns dias que eu tenho ele aqui. Por enquanto, tá tudo certo, tanto com a qualidade, quanto com o valor que eu paguei e o que ele entregou, eu acho que ficou muito bom. Consigo colocar todos os livros dentro e, ó, ainda sobra um grande espaço na bandeja, então dá pra colocar mais coisas dentro. A única coisa que eu acho que pode ser uma falha nele, talvez pro futuro, são as rodinhas, que elas não são muito robustas e elas não me deram aquela segurança, sabe, de que elas vão durar pra sempre. Mas tudo bem, eu acho que pelo valor que eu paguei, não é um grande problema. Qualquer coisa depois, mais tarde, eu troco as rodinhas, caso elas quebrem. E por enquanto é isso. Essa questão da bandejinha ser assim, ó, furada, talvez seja um defeito, porque depende do que você vai colocar ali, pode ser que acabe escorregando pelos furinhos, né, pelos buraquinhos. Mas isso também é uma coisa que com o tempo eu vou acabar descobrindo se foi um bom investimento ou não. Mas por enquanto, ele cumpre o que prometeu e ele está sendo útil para o que eu precisava. Oi, gente, como é que vocês estão nessa finaleira do mês de julho? Espero que seja tudo certo por aí. Hoje o tempo tá meio xoxo, capenga, anêmico, mas vou gravar mesmo assim, porque senão não tem atualização no vlog. Deixa eu comentar então sobre duas leituras que eu terminei aqui com vocês. Eu terminei de ler, peguei, não mostrei pra vocês, mas eu fiz a leitura de A Hora do Lobo, do John Nesbo. E, gente, que livro bom. Eu vou deixar agora pra fazer a resenha que eu vou liberar provavelmente em agosto, talvez no início de setembro. Mas ele é um romance policial que se passa em Minnesota, em Minneapolis. É muito interessante. O Nesbo, ele transporta, digamos, a estrutura narrativa dele, que é uma estrutura nórdica, pra uma cidade americana e vai nos contar ali a história desse detetive fora da curva, né? Um cara que tá meio acabado, tá meio destruído, tá passando por uma situação um pouco complicada. Também é um homem muito difícil de se lidar, assim, os colegas não gostam muito dele. E ele tem que lidar ali com um assassino, que está matando algumas pessoas ali, a princípio sem uma conexão, mas ele está usando um fuzil, então é um assassinato de longo alcance, né? E eles começam a investigar. E esse é um livro que ali no íntimo dele, ele vai falando sobre luto, sobre dor, sobre perda e principalmente sobre solidão. Então é um livro que ele tem uma trama policial, mas ele é muito emotivo também. E eu acho que foi isso que eu mais gostei, assim. John Nesbo é um cara incrível e eu sou apaixonada pela maneira como ele cria personagem, como ele cria essas personalidades que você poderia encontrar na vida real, sabe? Então, assim, livro muito, muito bom. Mas agora eu vou sentar, vou pensar na resenha, vou elaborar os pontos que eu quero elencar aqui, que eu quero salientar como importantes, e depois na resenha, então, eu deixo você sabendo de tudo. Fiz a leitura também de No Rastro da Mentira. Essa aqui é a edição da Tag, que eu ganhei da querida Gabi.
Gabi. Esse é um suspense farofa, eu já tinha comentado com vocês, né? Eu acho ele é um livro que fala sobre a Lucy, uma jovem que quando ela era um pouco mais nova, ela havia sido acusada pela opinião pública de ter matado a melhor amiga, mas não havia evidência forense o suficiente pra prender ela na época. Só que assim, a vida dela foi destruída porque ninguém acreditou que ela era inocente. Ela mesma meio que não tem certeza se ela não matou a amiga, porque ela perdeu a memória e ela tava coberta de sangue, então nem ela sabe o que aconteceu, sabe? Então assim, como farofinha, eu achei ele divertido, vira página, fácil de ler, tranquilo. Se você tá buscando uma leitura, vira página leve pra você fazer de um dia pro outro, e você quer se distrair, você quer desopilar, esse aqui, ótima opção, tá? Mas no mais é só isso também, não é um livro memorável. Eu acho que tem algumas coisas aqui que não funcionam muito bem, que não são muito do meu agrado como leitora, mas no geral, gente, farofinha, tá? Pra passar tempo. Então, ele cumpre o que ele promete dentro desse subgênero, assim, do suspense. Mas nada além disso também, tá? Pelo menos na minha opinião, não é um livro 5 estrelas, não é um livro que eu vou lembrar pro resto da minha vida, mas ele cumpriu o seu papel de me manter distraída enquanto eu estava lendo. Leituras em andamento. Eu estou lendo, então, O Vampiro Lestat, da Anne Rice. Eu parei na página 223, eu vou começar agora a parte 4 dele. Eu tô gravando o diário de leitura em separado pra vocês, então eu não vou fazer comentários sobre o livro aqui no vlog, vou deixar pra depois. E se você tiver esse livro em casa e tá esperando uma oportunidade de ler, que tal já começar pra depois ir acompanhando o meu diário de leitura? Deixa a ideia aqui, caso você esteja com esse livro parado na estante, esteja querendo ler, até porque a terceira temporada da série acabou de estrear, quem sabe? Eu não sei quando é que eu vou terminar de ler ele pra liberar o diário de leitura, provavelmente no final de agosto, início de setembro, porque assim, eu cheguei na parte 4, ainda faltam várias, ó, e pra cada uma delas eu estou gravando um take separado, então vai mais um tempinho ainda, não vou dar nenhum prazo aqui pra vocês, mas mais ou menos isso, tá? Esperem lá pra setembro, talvez, a publicação do diário de leitura de O Vampiro Lestat. Também fiz a leitura da meta do nosso clube do livro, né, de O Lado Oculto, que é o Clube Bertrand, que eu estou fazendo a mediação, e eu parei na meta da semana, que era até a página 256, então esse aqui também tá tudo certo, tá correndo dentro do prazo de leitura dele, e eu e o grupo, né, nós vamos terminar de fazer a leitura no mês de agosto. Se você tem esse livro em casa e quer ler ele, gente, o nosso encontrinho online é só no dia 23 de agosto, então vai dar tempo de você ler, tá? Se você quiser entrar. Eu vou deixar o link do grupo aqui embaixo pra vocês. Então se você tá com o livro ali e quer ler com a gente, ainda dá tempo. Eu também não terminei de ler o Rebecca, da Daphne, né, que eu tava lendo junto com a Sabrina e o grupo dela, só que a finalização do livro ficou bem na primeira semana de julho, que foi quando eu tava doente, e eu acabei deixando o livro sem finalizar. Só que como ele é um clássico, eu acho que também não precisa ter pressa, e eu tô com todas as coisas frescas ainda do que foi comentado no grupo e tal, assim que eu vou deixar pra ler ele conforme eu tiver tempo agora, e quando eu terminar de ler Rebecca, daí eu volto, gravo resenha e tudo mais, né? Então é uma leitura que também ficou inacabada agora no mês de julho. Então pra agosto eu sigo com O Vampiro Lestat, com O Lado Oculto, com a Rebecca, que talvez eu leia, né? Talvez não termine. Vou deixar a coisa acontecer. E é isso, gente. Muito obrigada por terem me acompanhado durante mais de um mês. Os links estão aqui embaixo. Se inscrevam, deixem um like, deixem um comentário. E se você quiser ter acesso a conteúdos exclusivos ou a vídeos antecipados, é só você se tornar membro aqui do canal. Beijão e a gente se vê em agosto. Amanhã eu já começo a gravar outro vlog pra vocês.